Boa noite a todos. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar reinando em cada vida, em cada coração. Amém? Estamos aqui mais uma vez, aproveitando essa oportunidade de poder nos comunicar com os amados irmãos e irmãs e dividir com os irmãos aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Sempre uma palavra de vida, uma palavra de reflexão, uma palavra de encorajamento para que possamos continuar firmes na nossa fé em Cristo Jesus. Amém? Depois você pode entrar e dar o seu like, se inscrever no canal, né? Daqui a algum momento vai estar esse mesmo vídeo lá no YouTube. Você também pode entrar, você pode também compartilhar com seus grupos, com seus irmãos, com as suas igrejas, para que em tudo somente o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Então, toda terça-feira nós temos esse compromisso, e agradecemos ao Senhor porque até aqui Ele tem nos ajudado. Amém? Então, eu quero compartilhar com os irmãos, uma palavra que está no livro de 1 João, primeira carta do apóstolo João, no capítulo 3. Sabemos que estamos vivendo momentos difíceis, não só na nossa pátria, mas também no mundo, O mundo está se tornando cada vez mais mundo e a igreja com certeza precisa a cada dia se tornar mais igreja. Então, é necessário que o Evangelho seja pregado de uma forma total, absoluta, para que tenhamos todas as condições de aprender, e apreender tudo aquilo que Deus precisa falar ao nosso coração. E também para nos auxiliar a enfrentar todas as situações. Porque uma hora nós estamos no barco e há uma calmaria, mas em outro momento aquela mesma calmaria vira uma tempestade. Então eu tenho que aprender a navegar em todas as circunstâncias. E é isso que a Bíblia passa para mim e para você, esse ensinamento. Então o Evangelho deve ser pregado de forma completa, na sua totalidade, para que nós tenhamos, digo mais uma vez, todas as condições de viver neste mundo separado dele e vencê-lo em nome de Jesus. Amém? Então, o capítulo 3, de 1 João, você que já achou, você que pode acompanhar através da sua Bíblia, então acompanhe a leitura. Fala sobre os filhos de Deus. Veja quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E somos mesmo seus filhos. O mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como o veremos. Apóstolo João aqui está falando a respeito da segunda vinda de Jesus, que nós teremos o nosso corpo transformado num corpo, como o apóstolo Paulo fala aos Coríntios, dizendo que o nosso corpo é incorruptível. Então receberemos um corpo glorioso. E todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Todo aquele que comete o pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei.
E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele, em Jesus, não há pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Todo o que vive pecando não o viu e nem o conhece. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Quem comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer, para destruir as obras do diabo. Aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, porque a semente de Deus permanece nele e não pode continuar pecando, porque é nascido de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe com a leitura da sua santa e gloriosa palavra. Repetindo, né? Lemos 1 João, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 9. Amém? Então, a Bíblia fala, né, em 1 Pedro, capítulo 4, dizendo que nós temos um adversário, nós temos um inimigo. E quem é esse inimigo? A Bíblia diz, lá em 1 Pedro, capítulo 4, o vosso adversário é o diabo, é Satanás. Então, ele é o nosso grande, terrível inimigo das nossas almas. E nós temos que compreender por que ele é nosso inimigo. Primeiro, ele é contra, ele é opositor a toda obra feita por Deus. Ele se levanta contra tudo que Deus fez, que Deus criou. Deus criou o ser humano como sendo seus filhos, mas essa filiação, ela foi perdida ali no Éden, com Adão e Eva, quando permitiram que o pecado entrasse e se instalasse no mundo. Toda pessoa que nasce, ela nasce como criatura de Deus. E ela, quando nasce, ela já tem um inimigo, já tem um adversário, que mesmo sem ela saber, a odeia tremendamente, terrivelmente. O diabo, ele é inimigo de todas as criaturas de Deus. Quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e nosso Salvador, né? Como nós já falamos aqui, nós deixamos de ser criatura ou continuamos, além agora de ser criatura de Deus, nós passamos a ser filhos de Deus. A Bíblia diz que nós somos filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus, o Senhor. Então nós temos agora uma nova filiação. Do nosso pai e da nossa mãe, nascemos como criatura de Deus. Mas agora, nascidos em Cristo Jesus, por Cristo Jesus, nós somos transformados em filhos de Deus. E o inimigo das nossas almas, o diabo, continua terrivelmente contra a nossa vida, sendo nós, né, sendo o nosso grande, terrível adversário. Muito mais agora, porque
como criatura, eu tenho um destino. E como filho de Deus, eu tenho outro destino. A Bíblia diz que quando nós aceitamos a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida, ao passarmos a ser filhos, nós ganhamos uma vida eterna com Deus. Uma vida eterna com Deus. Então, os filhos de Deus, eles têm uma vida eterna com Deus. E as criaturas de Deus, que vivem nesse mundo, né, que não têm Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, eles terão uma vida eterna sem Deus. Então, uma vida eterna com Deus para os filhos de Deus e uma vida eterna sem Deus para as criaturas de Deus. Essa nova natureza que nós temos, né? A nossa nova natureza espiritual, ela nos dá a dimensão exata, ela consegue despertar em nós essa condição da gente saber que nós temos esse inimigo. Porque não tem como uma pessoa que não é nascida de novo ter a dimensão completa do que é a presença desse inimigo trabalhando contra a nossa vida, desse adversário, que é o diabo. Então, nós podemos ter essa dimensão exata, nós podemos ter essa sabedoria, né? Esse conhecimento, essa revelação, porque agora nós temos uma nova filiação. Essa filiação, ela é espiritual. Então, as coisas espirituais, como a Bíblia diz, né? Elas se revelam de maneira espiritual. Então, nós estamos tratando de coisas de natureza espiritual. Por quê? Porque o diabo, ele é um espírito. O diabo, ele é um ser espiritual. E nós, como criatura de Deus, nós não teríamos condições de poder entender, de poder nos preparar para enfrentar esse ser espiritual. Mas como nós somos filhos de Deus e temos uma natureza espiritual, e a Bíblia diz que as coisas espirituais se revelam espiritualmente, que agora nós temos a capacidade reveladora, através do Espírito Santo de Deus, que nos mostra aquilo que nós precisamos ver, saber e ouvir. Então, esse maior inimigo que nós temos, ele é conhecido. Sabemos quais são as suas armas, sabemos como ele luta, sabemos como ele trabalha, sabemos quais são as suas intenções, os seus objetivos, sabemos o que ele quer comigo e com você. Então, quando Paulo, né, escreve a sua carta aos Efésios, lá no capítulo 6, né, ele diz, logo no primeiro versículo do capítulo 6, ele diz, irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Fortalecei-vos no Senhor. Ou seja, nos tornar espirituais, nos tornar purificados, nos tornar santificados. Para quê? Para que tenhamos poder para lutar contra as astutas ciladas do inimigo,
Né? Por quê? Porque não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue. Ou seja, a nossa luta não é contra as criaturas de Deus, mas a nossa luta é contra quem está agindo nesse mundo espiritual. Né? Então a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades, contra o império da maldade que habita nos lugares celestiais. Então, esse mundo tenebroso, esse mundo de trevas, que é comandado pelo diabo e seus demônios, né, eles são os nossos verdadeiros e os nossos maiores adversários. Né? Por isso que nós temos que estar sempre forte, né? Sempre forte, nos fortalecendo no Senhor. A gente se fortalece quando a gente lê e pratica a palavra, quando nós recebemos a palavra, quando nós oramos, quando nós buscamos a Deus, quando nós apresentamos a nossa vida ao altar, quando nós estamos fazendo a obra do Senhor, quando nós estamos colocando sempre todas as coisas em segundo plano na nossa vida, quando nós estamos dando preferência a Deus, então nós estamos nos fortalecendo no Senhor. E esse fortalecimento é extremamente necessário para que nós possamos, no embate, na luta, nas guerras contra o diabo, nós possamos nos sair vencedores, vencedoras, possamos sair vitoriosos. Tá bem? Então, o Senhor está falando, né, que quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Por isso, o Filho de Deus se manifestou para desfazer, para destruir as obras do diabo. Quer dizer, quem comete pecado. Ora, quem é que não peca? Né? O mesmo apóstolo João, ele disse, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, mentirosa, né? Mas se pecardes, tendes um advogado, que é Jesus Cristo, né? Que nos defende diante do Pai. Então, quando o apóstolo João está falando aqui, quem comete pecado é do diabo, né? Ele está falando a respeito da prática contínua do diabo. Ele explica no outro versículo, aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Não vive na prática do pecado, ou seja, vive uma vida aonde se tenta, se procura, se faz de tudo para não pecar. Né? Porque há duas situações que eu posso estar tentando viver a minha vida. Uma é pecar e pedir perdão. Outra é não pecar e não precisar pedir perdão. Né? Então, eu tenho que fazer essa escolha na minha vida. Ou seja, pecar, não me preocupar com pecado e quando pecar, pedir perdão. E a outra condição é, eu vou procurar de todas as formas não pecar, viver sem pecar e quando pecar, vou pedir perdão. Né? Essa é uma forma que nós deveríamos estar trabalhando incessantemente nessa área. Né? Por quê? Porque a Bíblia diz que nós, como filhos de Deus, nós temos que purificar, nós temos que santificar a nossa vida. Né? E isso através de estarmos vigiando, de estarmos orando, de estarmos fechando, né, todas as brechas para que o inimigo não tenha poder de entrar na nossa vida e fazer nenhum estrago, porque, como diz lá ainda, né, no Evangelho de João, né, que o ladrão, né, que o diabo veio para matar, né, roubar e destruir.
O diabo veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Então, as obras que Satanás quer tentar fazer na minha e na sua vida, meu irmão, minha irmã, são obras para matar, para roubar e para destruir. Destruir mesmo, acabar mesmo com a nossa vida. A própria palavra de Deus diz que se o diabo pudesse, ele nos engoliria vivos. Mas a Bíblia diz que há um que o detém. Amém? Você pode dizer amém? Você pode dar glória a Deus? Né? Que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, maior é o que está na minha e na sua vida do que aquele que está no mundo. Eu sei que falar, né, a respeito do diabo nem sempre é a melhor opção, né? Eu sei, inclusive, que há igrejas que nem falam, nem tocam no assunto, não querem falar, não, falam só em Deus. E é isso mesmo. Mas quando nós estamos falando em Deus, no diabo, nós estamos falando também, né, nos preparando para enfrentar esse inimigo terrível contra a nossa vida. Nós temos que nos preocupar com Deus, nós temos que fazer tudo com Deus, mas nós temos que também conhecer, né, as astutas ciladas do maligno. Nós temos que falar também sobre Satanás, sobre o diabo, sobre o enganador, né, para que ele não continue fazendo a sua má obra na nossa vida. E nós possamos estar preparados para lutar contra ele. Então, nós temos 3 grandes inimigos que trabalham diretamente na nossa vida. Um primeiro inimigo é a nossa carne. Né? Então, somos nós mesmos. Nós somos inimigos de nós mesmos, porque uma parte da nossa vida é contra nós. Paulo, quando escreve aos Romanos, fala, né, que a carne luta contra o espírito. O outro grande inimigo que nós temos é o mundo. O mundo, a Bíblia diz que o mundo e as suas concupiscências, o mundo é mau, o mundo é contra Deus, é contrário ao Espírito Santo. Então, quando a Bíblia diz veio para que era seu, mas o que é seu não recebeu, né? Então, veio para o que estava no mundo, mas não foi possível, porque as pessoas estavam com outro pensamento, né? Apesar de conhecê-lo, esperá-lo, não o aceitaram. Não aceitaram Jesus. Então, o mundo é um grande inimigo dos filhos de Deus. É um grande inimigo, né? E nós temos o terceiro inimigo, que é o diabo. Então, nós temos a carne, né? Nós temos o mundo e nós temos o diabo. Esses 3 inimigos trabalham contra a nossa vida, procurando, fazendo de tudo para destruir, para nos tirar da vida eterna com Deus. E nós irmos para o lado das criaturas, né? Das criaturas, a vida eterna sem Deus. Então, o que eu tenho que fazer? Né? O que eu tenho que fazer para bloquear esse adversário? Diminuir, acabar com a sua intensidade contra a nossa vida através dos seus ataques, né? O que eu tenho que fazer? Bem, primeiro de tudo,
nós temos que não alimentar o mal, não alimentar o mal, não aumentar o mal, não alimentar o inimigo das nossas almas. Por isso que a gente compreende, mas a gente não aceita. A gente não aceita, a gente não quer. Essa que é a verdade. A gente não quer. A gente está tão preso nesses três inimigos, né? Nesses três inimigos, que a gente não quer aceitar a ideia da purificação, a gente não quer aceitar a ideia da santificação, a gente não quer aceitar isso. A gente quer viver a nossa vida, quer viver a nossa vidinha, quer viver, né, o feijão com arroz, né, da vida espiritual. Nós queremos viver, né, com a água lá no tornozelo. Nós queremos viver, entrar na água do Espírito, mas aqui tá bom e tal. Aí uma hora você está dentro, outra hora você está fora, uma hora você quer fazer, outra hora você não quer fazer. Cada um defende os seus interesses, cada um faz a sua, né, cria o seu evangelhozinho, cada um cria a sua igrejazinha e vai em frente. Mas tudo isso são brechas tremendas que nós estamos abrindo na nossa vida para Satanás trabalhar. Nós estamos dando comida na boca do diabo. Nós estamos dando comidinha na boca do diabo para ele crescer, para ele se fortalecer contra a nossa vida. E muitas das vezes nós não estamos percebendo, isso, né? O pecado, ele tem o poder de enfraquecer a nossa vida. Tem o poder de tirar as nossas forças espirituais. Então, quando nós pecamos, né? Toda a nossa proteção, toda a sombra do Onipotente, tudo aquilo que as promessas de Deus sobre a nossa vida, elas vão se esvaindo, entende? Elas vão se deteriorando. É como se fosse uma casa que os alicerces, né, estão sendo trocados, né, de cimento, de ferro, para madeira, para isopor, para algodão, né? E quando a gente menos espera, o edifício, a nossa vida, cai, vem para baixo. Por quê? Porque nós estamos, né, perdendo as forças espirituais, né? Então, quando Paulo, mais uma vez repito, né, fala aos Efésios, fortalecei-vos no Senhor, né? Então, quer dizer, nós temos que... E como eu me fortaleço no Senhor? Como? Trazendo para perto, né? Habitando a sombra do Onipotente, né? Habitando no esconderijo, sendo guardado, protegido, né, pela mão poderosa do Senhor Jesus. Isso acontece quando? Quando eu estou, né, fazendo a minha parte, deixando que o Evangelho, né, ele participe da minha vida de forma correta, de forma completa. Ou seja, cada dia eu vou fazendo, né, aquilo que tem que ser feito. Melhorando, vou dando o meu melhor, vou colocando a minha vida na presença de Deus, né? Vou fazendo com que o Senhor, ele verdadeiramente, ele assuma o seu senhorio sobre a nossa vida, a minha vida. Isso é que faz com que, então,
né, eu me fortaleça, e quando eu estou forte, né, quando eu me fortaleço, significa que o inimigo tem menos poder, tem menos autoridade, tem menos chances de conseguir algo contra a minha vida, né? Então, a pergunta que eu faço para mim e para você, né? Quando Paulo escreve também aos Efésios, lá no capítulo 4, ele diz, não dês lugar ao diabo, né? Não dês lugar ao diabo. Aí eu pergunto, aonde está o diabo? Aonde está o diabo? A Bíblia diz, não dês lugar ao diabo. Onde está o diabo? Será que eu seria muito agressivo com você e comigo em perguntar, o diabo está na sua vida? O diabo está na sua vida? Ah, você vai dizer, não, que é isso, pastor? Não estou com o diabo, não. Não, que negócio é esse? Não, eu só estou fazendo uma pergunta. O diabo, onde está o inimigo? Onde está o diabo? Onde está o diabo na sua vida? Ele está? Ele está tendo alguma chance? Ele está tendo alguma oportunidade? Porque a gente nunca pode duvidar que a gente trata tanto, né, do poder de Deus, fala tanto, exalta tanto o poder de Deus, e graças a Deus por isso, que menospreza também o poder do diabo. O poder do diabo. O diabo tem poder, meu irmão. O diabo tem poder, minha irmã. Ele não tem poder igual a Deus. Não vamos nem entrar nessa discussão aqui, nem conversar sobre isso. A Bíblia diz que Deus é o todo-poderoso. Ou seja, ele tem todo o poder. Ele tem todo o poder. Mas o diabo, ele tem poder também. E ele tem muito poder. Não chega, como se diz, não chega nem aos pés de Deus, mas ele tem poder. Não é para ser menosprezado, não. Entende? E ele, né? Ele é astuto, ele é sagaz, ele é inteligente, ele é sorrateiro, ele é invisível, ele está sempre trabalhando contra a vida dos servos de Deus, né? E ele já ele já andou pelos melhores lugares, né? Então, veja, o diabo, ele morou no céu, né? Ele morou no céu. Até ele ser expulso, ele morou no céu. Então, ele estava lá no céu, né? Depois nós temos o conhecimento de o diabo enganou Adão e Eva lá no Jardim do Éden, né? E outro dia eu estava até perguntando para a igreja, né, que ele estava presente num lugar perfeito, porque o jardim, o paraíso, era um lugar perfeito. Adão era perfeito, Eva era perfeita. Então eles estavam no lugar perfeito. E aonde o diabo estava? Vinha no cair da tarde, quer dizer, no final, voltou. Tá vendo, meus amados irmãos? É luta, né? Tá falando do diabo, você vê, né? Eu estou fazendo essa live aqui há quase 3 anos. Quase 3 anos. Nunca aconteceu isso. Mas é assim mesmo. Vamos em frente. Bem, nós estamos comentando aqui a respeito que o diabo andou pelos melhores lugares, né? O diabo morou no céu. O diabo estava lá no Éden, né? O Éden era perfeito, né? Adão era perfeito, Eva era perfeito, e ele, num ambiente perfeito,
enganou o primeiro casal. Você é perfeito? Eu sou perfeito? Então, não é? É possível que ele esteja trabalhando contra a nossa vida? É possível que ele esteja perto? É possível que ele esteja na nossa vida? É possível? Então, o diabo se apresentou junto com os anjos, né? Quando Deus o chamou e falou a respeito de Jó, lembra? Então, o diabo está aí. O diabo está no mundo, né? Lá no livro do Apocalipse está escrito, né? Ai de vós, moradores da terra, que o diabo desceu até vós com grande ira, com grande furor, sabendo que o seu fim está próximo. Então, o diabo está na terra, o diabo está ao nosso redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Então, o diabo está na minha vida, o diabo está na sua vida. É possível que ele possa estar mais perto do que a gente possa imaginar, né? Então, onde ele está agora? Onde ele está agora? Ele está perto de mim? Ele está longe? Onde ele está? Né? O que ele está fazendo? O que ele está tentando? Então, esses cuidados, né, eu tenho que ter. A Bíblia diz, né, lá em Tiago, né, que nós devemos nos sujeitar, né, a Deus, resistir ao diabo e ele vai se ausentar, vai fugir. Mas nós temos que nos sujeitar ao Senhor primeiro. E quando é que eu e você nos sujeitamos a Deus? Para que tenhamos condições de resistir ao diabo. Hein? Quando nós estamos, né, fora da prática do pecado. Né? Então, todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Mas Jesus se manifestou para tirar os nossos pecados. Então, todo aquele que permanece em Cristo não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conhece. Então, filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica justiça é justo. Então, eu e você temos que praticar a justiça. Né? Nós temos que praticar a justiça de Deus. Nós temos que fazer a vontade de Deus na nossa vida. Nós temos que colocar Deus em primeiro lugar. Nós temos que guardar a nossa vida. Nós temos que nos santificar. Nós temos que nos purificar. Nós temos que nos santificar. Entende? Porque sem essas coisas nós não veremos a Deus. Nós não veremos a Deus nem aqui agindo em nosso favor, porque ele vai se distanciar da nossa vida e também não o veremos, né, na vida eterna. Essa que é a verdade. Então, onde o diabo está agora? Onde? Ele está longe da minha vida ou ele está perto? Onde ele está? Né? Onde ele está? Eu tenho que me levantar, né? Eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho que refletir sobre a minha vida humana, nesse mundo, né? E tenho que refletir sobre a minha vida espiritual. Para quê? Para que o diabo, né, se andou lá no Éden, onde era tudo perfeito, ele estava lá presente, e eu não sou perfeito, não posso dizer que o diabo não está aqui. Eu sei que ele não está na minha vida, dentro de mim ele não está. Em nome de Jesus. Que na vida de um ser humano não pode ter dois valentes, só pode ter um só. Jesus disse,
né? Na vida do ser humano só pode ter um valente. Agora, ele está ao derredor, bramando como leão, né? Buscando a quem possa tragar, ou seja, quem possa destruir, quem possa tirar do caminho, quem possa tirar da presença, quem possa, né, ele fazer a sua obra de matar, roubar e destruir, né? Então, a grande pergunta que eu faço para mim e para você, né, terminando essa nossa reflexão, é: o nosso maior adversário é o diabo. E aonde ele está? Onde o diabo está? Onde ele está? Então, que eu e você possamos fazer com que ele esteja bem longe da nossa vida, que essa resposta seja a única de todos nós. Amém? Então, que quem esteja perto seja o Espírito Santo. Que a gente esteja abundando no Espírito e não extinguindo. Que nós estejamos frutificando no Espírito Santo. E que o Espírito possa estar nos envolvendo. E quanto mais do Espírito, menos ação do inimigo nas nossas vidas. Amém? Então, que Deus abençoe você e que você possa ser um vencedor, uma vencedora. Amém? E que você possa ter uma vida abençoada em Cristo Jesus, o Senhor. Ore, lute, trabalhe, entregue a sua vida ao Senhor. Se eu entrar, se eu sair, se eu levantar, se eu deitar, faça a obra do Senhor. Amém? Então, você vai ser um vencedor. Mas não subestime o inimigo das nossas almas. Não tenha medo dele, que maior é o que está em você. Mas não subestime. Entende? Não subestime. Né? Ele esteve lá no Éden. Ele esteve lá junto com os anjos do Senhor quando foram se apresentar. Então, vamos orar e vigiar. E que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém? Estou ungindo aqui a minha testa, né, com azeite da unção. E você possa colocar, estenda assim a sua mão, nós vamos orar, amém? Para Deus abençoar a sua vida, né? Contra todo ataque do inimigo, contra toda obra de Satanás, contra tudo aquilo que o diabo está tentando contra você, contra a sua vida, em nome de Jesus ele vai ser derrotado. Pai eterno, em nome de Jesus, estendemos as nossas mãos, Senhor, para os teus filhos. E que agora, Senhor, eles recebam de ti, Senhor, a porção dobrada do teu Espírito. Ó Senhor, porque até Jesus Cristo, teu Filho, foi tentado por Satanás. Senhor, ele esteve no lugar perfeito, onde Adão e Eva estavam. Ah, Senhor, o inimigo não para de fazer a sua obra maligna. Continua fazendo. Ele odeia os teus filhos. Ele odeia os teus filhos, Senhor. E nós, Pai, não temos como lutar contra ele sozinhos. Nós precisamos da tua cobertura, do teu poder. Nós precisamos, Senhor, da presença do teu Espírito. Nós precisamos ser cheios do teu Espírito, Senhor. Nós precisamos ter ousadia, coragem para levantar a espada do Espírito, que é a tua palavra, e quebrar as correntes
e quebrar as cadeias e destruir as fortalezas de Satanás, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faça isso agora, Senhor. Faça isso agora. Ó Pai, muitos, Senhor, estão sofrendo nas mãos do diabo. Muitos dos teus filhos, Senhor, estão, ó Deus, Senhor, dando brechas, Senhor, dando lugar para Satanás trabalhar. Deus eterno, em nome de Jesus, que isso pare agora, que o teu povo volte-se para ti, Senhor, que o teu povo volte, Senhor, para olhar somente para ti, porque é de ti que vem a salvação, o livramento. Ó Pai eterno, em nome de Jesus, nós repreendemos todo o poder do diabo, todo o poder das trevas que está trabalhando contra a vida dos teus filhos, a vida do teu povo. E nós ordenamos que ele saia em nome de Jesus, porque Jesus o derrotou uma vez e Jesus continua derrotando, porque o poder do seu nome está na vida dos seus filhos. Fica conosco, aceita a nossa gratidão, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe então. Você, meu irmão, você, minha irmã, né? Que tenha uma noite abençoada. Você possa ter uma semana também, né? Amanhã, né, é feriado, chamado, né, Dia dos Mortos, né? Mas é um momento para que a gente faça uma reflexão, né? Uma reflexão, é uma oportunidade para a gente relembrar daquelas que não estão mais conosco, né? Um momento de sentir saudade, né? E tal. Então, que seja um restante de semana abençoado para todos, que Deus possa dar grandes vitórias. Amém? Se você puder, depois então, entre lá, dê o seu like, se inscreva no canal, aqui no Instagram, no YouTube, tá bom? Compartilhe essa mensagem, né? Para que em tudo o nome do Senhor seja glorificado. Vocês que estão participando aqui conosco agora, muito obrigado, né? Pela presença de vocês aqui ao vivo nessa live, tá bom? Deus seja glorificado. Que Deus coloque homens e mulheres na nossa vida para nos abençoar. Que Deus afaste da nossa vida todo homem, toda mulher que tentar nos prejudicar. Em nome de Jesus, fecha a boca do leão mau, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça o seu rosto resplandecer sobre ti, que o Senhor te dê a paz. Que a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo possa estar com todos vós, com todo o povo de Deus, hoje, amanhã e sempre. Que todos digam amém. Amém? Deus abençoe os irmãos, as irmãs, a paz do Senhor e até uma outra oportunidade, se Deus assim nos permitir. Tá bom? Estou tentando desligar o vídeo e ele não está aceitando. Parece que quer que a gente continue, né?